Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para os Estados Unidos, dizendo que a ofensiva de bolsonaristas nos Estados Unidos mira presidente do Supremo Tribunal Federal e insinua novas sanções de Trump. Eduardo Bolsonaro e neto de Figueiredo citam ameaças de deportação de filha de Barroso, mas tribunal diz que ela mora no Brasil. E o governo brasileiro mudou percepção sobre Trump após americano reagir à fala de Lula na CNN. E o próximo destaque é dizendo que a crise política aumenta a incerteza com o dólar em 1º de agosto, o dia D da sobretaxa de 50% ao país. Nós ao lado temos aqui 2 textos que são os editoriais do Folha de São Paulo em destaque. E o primeiro é dizendo que o Congresso afronta o país no trato das emendas. Já o segundo, com excedente produtivo, China avança sobre o Brasil. Já neste carrossel de imagens, a primeira foto é uma homenagem. Morre Preta Gil. Nascida e criada em meio aos maiores artistas do país, cantora enfrentou o moralismo da sociedade brasileira e a artista tratava câncer desde 2023. E aqui temos a foto do último show. A apresentação com Gilberto Gil, seu pai, cantando o Drão em show no mês de abril, emocionou o público e o próprio pai que estava ao seu lado. Agora falando sobre esportes, equipe Alviverde consegue sobrepor rival no Allianz Parque. E mineiros contaram com 2 gols de Hulk e o Palmeiras vence por 3-2. Também temos um destaque sobre achado arqueológico. Descoberta de sapatos de até 32,5 centímetros não significa que romanos tinham pés grandes. E no meio ambiente, absolvida por tribunal. Uma ursa que matou um italiano em 2023 é transferida para santuário na Alemanha. E ainda falando em memória, a cantora Preta Gil, que faleceu ontem, domingo à noite, veja as novelas em que a artista participou na Globo e na Record. E o Rio de Janeiro decreta luto oficial pela cantora. Já no próximo assunto do Folha desta segunda-feira, temos aqui a entrevista. Tarifas dos Estados Unidos, guerras e eleições pressionam o COP30, diz presidente da conferência. André Corrêa, do Lago, afirma que Trump deveria se informar melhor sobre o Brasil. Agora, sobre violência aqui no nosso país, tiroteios e vítimas de confronto armado crescem em Salvador, no Rio e no Recife. Isso de acordo com o relatório. O Instituto identifica 253 registros de trocas de tiro envolvendo facções no primeiro semestre deste ano. Temos também aqui uma análise. A economia dos Estados Unidos está mais frágil do que parece. 6 meses depois da posse de Trump, o país está como um sapo em água fervente. E na política nacional, temos que o Supremo Tribunal Federal avalia estender descontos de empreiteiras da Lava Jato a empresas que fizeram leniência. Pedido feito na ação que trata dos acordos deve ser analisado. JF pode ser beneficiada. Também temos um destaque na editoria internacional para a Rússia, dizendo que o país aposta em incentivo à gravidez de jovens para apaziguar crise de natalidade. A medida inclui pagamentos a estudantes mesmo que menores de idade para terem filhos. E sobre a plataforma do Instagram,
A Justiça manda remover publicação que chama Michele Bolsonaro de ex-garota de programa nas redes. Ela teve a família associada a antecedentes criminais e as publicações são retiradas do ar. E na seção Pare para Ler desta segunda, o que uma camisa de futebol pode te contar sobre geopolítica? Com a popularização do esporte, as camisas passaram a ser outdoors não só de empresas, mas de países que querem melhorar suas imagens no Ocidente, como a Rússia e o Catar. E nos especiais temos mais um destaque para os adolescentes. Como conversar com seus filhos sobre temas como sexo e drogas sem cometer um sincerídeo. E no Folha Estudantes, em Memórias de Marta, livro da FUVEST, Cortiço é cenário e personagem da exclusão. Já na editoria Todas, temos um destaque para o futebol feminino, dizendo que jogadoras denunciam abandono da Conmebol da Copa América. E uma zagueira inglesa relata abuso na Euro. Também temos aqui uma notícia da agência Einstein, dizendo que dietas inflamatórias podem agravar os sintomas da psoríase. E na economia, o Folha nos traz aqui dois destaques. O primeiro, por que a inteligência artificial está demorando tanto para se disseminar? A economia pode explicar. Burocracia e preocupação com o futuro de empregos são fatores para o avanço mais lento. Também temos um próximo destaque para a guerra comercial. O Brasil é 13º país no mundo com mais empresas dos Estados Unidos, apesar de acusação de discriminação. E a presença supera a de mexicanos e contrasta com reclamação de dificuldade de operação. Agora, na política, Eduardo Bolsonaro afirma em live que não deve renunciar ao mandato de deputado federal. Já no painel Folha, o MST lança uma campanha com cobrança direta para que Lula implemente a reforma agrária. Carta relaciona a defesa da soberania nacional ao apoio a pequenos produtores de alimentos. Já no caderno de equilíbrio, temos aqui, primeiro assunto, envelhecimento pode causar perda de músculos e ganho de gordura. Suplementar taurina, modular microbiota intestinal e fazer exercícios físicos são recomendações. De alho cru a pimenta caiena, tratamentos caseiros para a pele podem provocar queimaduras. Agora, no cotidiano, temos aqui um caso de violência. Morre em São Bernardo um jovem que comeu bolinho envenenado depois de 10 dias de internação. Lucas da Silva estava internado em uma UTI e teve morte encefálica, segundo a prefeitura. E no Paraná, homem é preso sob suspeita de matar o próprio filho de 2 meses e agredir companheiro em Ponta Grossa. A mãe da criança teria chegado em casa e visto o filho em óbito, e o pai tentou impedir a denúncia. Já na editoria internacional, falando ainda sobre violência, agora no Oriente Médio, ataques israelenses voltam a matar dezenas em centros de ajuda de Gaza, dizem os palestinos. Ações do tipo se tornam rotina desde que o sistema de distribuição começou a funcionar. Na editoria internacional, temos um destaque para o governo Trump, dizendo que o ex-advogado de Jeffrey Epstein pede a liberação de documentos adicionais sobre o escândalo. E Alan, que é o ex-advogado, afirma que o relatório do FBI pode nomear pessoas importantes que estão envolvidas nesse caso. E o próximo destaque, mais uma vez, para o governo de Donald Trump, é dizendo que a reprovação de política contra a imigração de Trump supera a aprovação depois de 6 meses.
E o presidente também tem mais reprovação do que aprovação na condução da economia. E no caderno de ciência, pistas sobre como a matéria sobreviveu à antimatéria é encontrada. Físicos dizem ter detectado diferença na forma como as partículas delas se desintegram. Na editoria de saúde, agora sobre imposto seletivo, a maior taxação de tabaco, álcool e açúcar realmente impacta a saúde da população? Países podem atingir redução de mortes e doenças não transmissíveis, de acordo com os relatórios. E por último, temos 3 destaques na área da cultura. A primeira é para a música. Como Tim Maia fez os discos da fase racional que ele criou há 50 anos e quis enterrar. E o segundo, temos aqui uma análise de Francisco Bosco, livro Viagem do Recado, da medida da grandeza ensaística do autor José Miguel. E no Multitela, pré-estreia do filme Quarteto Fantástico ao vivo, o que ver na TV e no stream nesta segunda-feira. Agora, saindo do Folha, nós vamos apresentar quais são os destaques da capa do jornal O Estado de São Paulo. Logo no alto da capa, temos aqui mais uma homenagem. Comoveu o país com luta contra câncer. Preta Gil morreu aos 50 anos nos Estados Unidos, onde se submetia a um tratamento contra o câncer. Ela detalhou sua luta na tentativa de diminuir o estigma sobre a doença e comoveu o país. E em abril, subiu ao palco pela última vez ao lado do seu pai, Gilberto Gil. E sobre a manchete desta segunda-feira, é na editoria de economia, falando sobre negócios entre hermanos. Retomada da Argentina ajuda Brasil anti-tarifaço de Trump. Com o peso valorizado, exportações para o vizinho cresceram 55,4%. Enquanto a guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos só esquenta, a Argentina ajuda a trazer alívio para a balança comercial brasileira. E no primeiro semestre deste ano, nossas exportações para o vizinho somaram 9,12 bilhões de dólares, um aumento de 55,4% em relação a 2024. E entre janeiro e junho, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, os argentinos responderam por 5,5% das exportações do Brasil, atrás somente de China, com 28,7%, e Estados Unidos, com 12,1%. E os números da Anfavea servem para ilustrar o bom momento. 60% das vendas de veículos brasileiros tiveram como destino a Argentina, maior patamar desde o ano de 2018. E sob Javier Milei, cujas medidas provocaram dura recessão, a economia voltou a crescer e o peso se valorizou, o que torna atrativa a compra de produtos de outros países. E 20 bilhões de dólares é o valor do empréstimo que a Argentina conseguiu com o FMI. E 12 bilhões de dólares já foram liberados pela instituição. Agora, na política nacional, temos um destaque dizendo que o governo Lula quer 1% das emendas PIX liberadas ao Congresso. E os valores serão retidos antes dos repasses aos municípios indicados pelos parlamentares. Medida está prevista na LDO e emendas sofrem críticas por falta de transparência. E aqui, como o Estado de São Paulo nos pontua que 73 milhões de reais devem ficar com o governo. Os valores serão investidos em ações de transparência. E falando sobre saúde, teste com vacina universal contra o câncer dá passos promissores.
Imunizante usa RNA mensageiro para ampliar a ação do sistema imunológico e combater tumores em camundongos. O estado de São Paulo nos traz aqui duas notas em destaque. A primeira, Brasil paga a conta da imprudência de Lula. Sairá cara a decisão de alinhar o Brasil à China e à Rússia. Saída é abandonar o BRICS. Já o segundo texto, o empobrecimento brasileiro. E o estado de São Paulo também nos traz aqui uma homenagem a José Maria Marinho, ex-presidente da CBF, se envolveu em escândalo e foi condenado à prisão. José Maria Marinho também atuou na política e chegou a governar o estado de São Paulo. E ele tinha 93 anos de idade. Agora, na editoria de política, durante a live, Eduardo Bolsonaro diz que não vai renunciar a mandato. Na editoria internacional, temos um destaque para a guerra em Gaza, dizendo que 93 palestinos são mortos ao buscar comida. E Israel nega. E sobre urbanismo, como Boulevard Aéreo e VLT, obras dão nova cara a Santos, isso lá em São Paulo. E por último, no Caderno de Cultura, temos aqui uma estreia. Smurfs volta aos cinemas sem empolgar. A cantora Rihanna dá voz a Smurfette no longa que quer colocar as criaturas azuis no século XXI. Agora, no Jornal o Globo desta segunda-feira, temos aqui mais uma homenagem. Alegria, talento e resistência. Morreu ontem, aos 50 anos de idade, a cantora, atriz e empresária Preta Gil. Filha de Gilberto Gil, conquistou multidões e tornou-se símbolo de empoderamento. E ela estava em Nova York para tratamento de um câncer. E mais abaixo temos a nossa manchete falando sobre lentidão crônica. INSS paga 1 milhão de benefícios suspeitos por mês. Entre as filas de processos no órgão está a de pagamentos com sinais de irregularidade. Pente fino, mais ágil, poderia economizar 15 bilhões de reais por ano. As pendências que se acumulam no INSS vão além da conhecida fila de pedidos de aposentadorias sem resposta. Uma das outras longas filas é a de análise de benefícios com suspeita de irregularidades, formada a partir de sinais de alerta feitos por órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União, além do setor de inteligência da Previdência. Como o INSS não consegue averiguar os casos em tempo hábil, o governo paga 1 milhão desses benefícios todo mês. Estimativa do consultor e ex-presidente do INSS, Leonardo Rolim, indica que quase 60% desse tipo de benefício são indevidos. E, segundo ele, seria possível economizar quase 15 bilhões de reais em um ano se a fila de casos suspeitos fosse eliminada. E a situação teria se agravado após o fim do sistema de bônus que incentivava servidores a acelerar a análise do caso. E falando ainda sobre política, nós temos o seguinte destaque: Brasil engrossa a lista de países onde a imagem dos Estados Unidos derreteu sob Trump. Postura do presidente americano, que inclui tarifaço em série e discurso beligerante contra múltiplos alvos, levou a uma piora da percepção sobre os Estados Unidos como um todo entre a população brasileira, do Canadá e também do México. E o próximo assunto: a AGU pede que inquérito contra Bolsonaro apure transações atípicas. Órgão solicitou que o Supremo Tribunal Federal investigue movimentações bilionárias suspeitas em dólar realizadas antes e depois do tarifaço de Trump.
e a licença como deputado federal terminou ontem, mas ele reafirmou que pretende manter mandato morando nos Estados Unidos. E temos aqui duas entrevistas em destaque no jornal O Globo. O primeiro é com Jorge Reiner. Dizer sim, senhor, a Trump seria um erro. Ex-ministro e embaixador do Chile na China e na Índia afirma que ceder às pressões dos Estados Unidos neste momento resultará em mais ameaças ao Brasil. E a segunda entrevista em destaque é com a Vanessa Cavalieri, juíza. Ela disse o seguinte: crianças estão em risco no ambiente digital. E ela, que é a juíza responsável por todos os casos de menores infratores no Rio, alerta pais sobre o perigo de deixar os filhos sós no quarto com computador e sem a supervisão de um responsável. E mais uma vez temos o obituário de José Maria Marim, no caso, José presidiu a CBF na Copa de 2014 e foi preso no FIFA Gate. Já o próximo destaque é na editoria do Rio de Janeiro, Mapa do Crime. O Rio tem 32 bairros como epicentros do aumento dos roubos. E uma ferramenta do Globo, com dados inéditos sobre a violência, mostra onde e quando a cidade é mais perigosa. E áreas como o centro e partes da Zona Sul e da Grande Tijuca registraram alta dos roubos de celular, de veículos a transeuntes e em coletivos em 2024, pondo a capital fluminense na contramão da tendência nacional de queda nos indicadores de crimes contra o patrimônio. E por último, temos aqui um destaque do segundo caderno. Um livro testemunha o século de história. Com curadoria da colunista Miriam Leitão e textos de 11 jornalistas, será lançada hoje no Rio a obra Um Século de Histórias, que mostra como o Globo cobriu as grandes mudanças do país ao longo do último século. E aqui nós temos a imagem dos jornalistas com a seguinte legenda: o time de 11 jornalistas que assinam Um Século de Histórias, com curadoria de Miriam Leitão, que está ao centro, com gravata. Agora, no Correio Brasiliense desta segunda-feira, no alto da capa, temos aqui a homenagem a Deus emocionado, a Preta Gil. Foram pouco mais de 2 anos de luta levada com muita coragem e generosidade. Guiada por uma postura de conscientização para a prevenção, a cantora Preta Gil sempre fez questão de compartilhar com o público os passos do tratamento contra o câncer de intestino. E a artista morreu ontem nos Estados Unidos, onde tentava uma série de terapias experimentais. E o corpo deve ser trasladado de volta ao Brasil para as despedidas dos fãs, amigos e família. E nas redes sociais, a morte da artista repercutiu com mensagens de personalidades da cultura. Nesta imagem, Gil e Preta cantaram juntos no palco durante a turnê Tempo Rei. E aqui temos algumas falas de artistas. Temos, por exemplo, a da cantora Ivete Sangalo. Te amo infinito, siga meu amor sem dores, sem tristeza, siga em paz. E também da chefe Bela Gil, minha maior grande perda, minha eterna inspiração e alegria. E sobre este assunto, a editoria de saúde nos traz aqui uma notícia dizendo que o câncer de intestino tem aumentado entre os jovens. Já a manchete desta segunda do Correio Brasiliense: Lula e Alckmin. Ação coordenada contra o tarifaço. O chefe do executivo desembarca para a cúpula em Santiago, onde deve buscar apoio internacional pela defesa da democracia e da soberania. A presença do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, uma das principais vozes contra Donald Trump na Europa, anima o governo. No Brasil,
o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, deve reforçar a conversa com o empresariado. Em ambas as frentes, a estratégia principal é afastar a trama política da diplomática e econômica, além de evitarem falar em Jair Bolsonaro. Também temos o próximo destaque falando sobre negociação com pragmatismo. Em entrevista, Carlos Veloso, que é o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, diz que crise entre Brasil e Estados Unidos é menos jurídica e mais política. E para ele, questões do comércio internacional deveriam ser tratadas de maneira pragmática. Já o próximo assunto é dizendo que o Supremo Tribunal Federal e Banco Central podem investigar movimentação atípica no mercado antes do anúncio do tarifaço. E com licença expirada, Eduardo Bolsonaro volta a confrontar Alexandre de Moraes e também a Polícia Federal durante uma live. Já nos destaques internacionais, radicalismo avança no parlamento japonês. Chamado de Trump japonês, Sohei Kaimiya, de 47 anos, lidera a oposição contra o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, com um discurso inspirado na extrema-direita. E a imigração é um dos alvos em cenário no qual os governistas estão fragilizados. E o próximo assunto é dizendo que o Papa Leão XIV pede o fim da barbárie e dos ataques na faixa de Gaza. E na editoria de diversão e arte do Correio Brasiliense, estilosas e alternativas. Influenciadas pela música brasileira, cantoras estrangeiras conquistaram a simpatia do público nacional com regravações e também releituras. Também temos um destaque: cuidado com a saúde vascular. O angiologista Rodolfo Reis reforça que a musculação evita doenças vasculares comuns em idosos. Já na editoria de cidades, a arte dos encontros, reuniões do coletivo Aquarela Botânicas ultrapassam as oficinas de pintura e fortalecem as conexões reais, e as iniciativas parecidas se espalham pela cidade. Na editoria de esportes, temos aqui o primeiro assunto: um Brasileirão da cor azul. Com show de Gabigol e Caio Jorge, Cruzeiro goleia Juventude e segue líder do Brasileirão. Fla vence Flu com gol de Pedro e fica na cola. Também temos aqui um destaque dizendo que o futebol brasileiro está em luto. Morreu ontem, em São Paulo, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, aos 93 anos de idade. O dirigente ficou marcado por polêmicas. E por último, chegar aos 18 e esperançar. Falta de suporte dificulta o desligamento dos abrigos. Luiz Felipe Barbosa passa pelo processo e sonha em trabalhar com a gastronomia. Já no jornal cearense O Povo, desta segunda-feira, no alto da capa, temos mais uma homenagem a Preta Gil. Que distância vai guardar nossa saudade? O adeus à cantora que comoveu o país em sua luta contra o câncer. Já o nosso destaque de hoje é para a área da economia, falando sobre saldo comercial. Ceará é o terceiro estado com mais vendas para os Estados Unidos. O estado está entre as 16 unidades da federação que possuem superávit na balança comercial com os Estados Unidos. Dando continuidade à capa do jornal cearense O Povo, temos aqui o seguinte destaque: Praia da Leste. O festival Bora Fortaleza descentraliza a programação com exercícios, música e grafite. E ao lado também temos um destaque para o Parque Botânico. Um dia no Parque, em Caucaia, promove atividades como plantio de mudas, tira dúvidas com bombeiros, pintura e também mostras. Também temos aqui o seguinte assunto:
Saneamento perde qualidade apesar de investimento das cidades cearenses, isso de acordo com o ranking. Nas páginas azuis, de Fortaleza ao topo do mundo. Tiago Monteiro fala sobre seleção e Calderano. E em esportes, o time do Ceará é derrotado pelo Internacional por 1-0 e fica fora do G10 da Série A. E por último, temos uma reportagem em destaque na capa de hoje. 40% dos exportadores no Brasil são de pequenos negócios. Agora, no valor econômico desta segunda-feira, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para o luto nas artes. Cantora e empresária Preta Gil, filha de Gilberto Gil, morreu após longo tratamento contra o câncer. Já o segundo assunto é para o emprego. Sondagem da FGV mostra que brasileiro está pessimista com o mercado de trabalho no segundo semestre deste ano. E em memória, Roberto do Ainib, o D da lendária DPZ e um dos grandes nomes da publicidade brasileira, morreu aos 89 anos de idade. E a nossa manchete é sobre conjuntura, dizendo que a inflação inverte tendência e passa a avançar mais para a classe média. Se antes alimentos afetavam a classe baixa, agora repasses em produtos e serviços pesam sobre os mais ricos. E o tarifaço de Trump pode reverter esse quadro. Empresas aceleraram repasses de altas nos preços de produtos e serviços para a classe média porque a demanda nesse segmento facilitou a absorção de reajustes sem perda de volume de venda. Varejistas e fabricantes de moda, acessórios e bebidas em linhas para esse público, além de serviços como seguro de carro e aplicativos de transporte, elevaram preços em ritmo mais forte, sobretudo a partir de maio. Relatórios de bancos divulgados após encontros com empresas de capital aberto identificaram esse cenário. O texto nos diz que o IPCA também mostra altas expressivas nas camadas de maior renda. Índice publicado pelo IPEA reforça o dado da desaceleração da inflação nas classes de renda muito baixa, baixa e média baixa e alta. Porém, aqui diz que nas faixas média alta e alta indica o oposto. Entre a população da classe a inflação pulou de 0,08% em maio para 0,28% em junho, com peso de passagens aéreas e aplicativos. Na categoria de serviços, que tem peso maior na cesta de gastos da classe média, carros por aplicativo, apenas em junho, subiram 13,7%, após elevação de 5% no mês de maio. E no caso dos mais pobres, no mesmo intervalo, a inflação recuou de 0,38% para 0,20%. No acumulado de 2025 até mês de junho, entretanto, é a população de menor renda que ainda segue com o orçamento mais pressionado. Se a tarifa de 50% dos Estados Unidos ao Brasil for aplicada, uma alta do dólar pode voltar a afetar o orçamento dessa classe. E para Maria Andréia Parente Lameiras, do IPEA, houve recomposição dos salários dos trabalhadores e varejistas repassam os segmentos ou categorias em que vem espaço. E segundo também um relatório do CIT, varejistas de vestuário, como as lojas Renner, reajustaram preços e conseguiram crescer mais por ganhos nesse aumento do que por volume. A Renner, que tem foco em camadas de maior renda, disse que os movimentos de ajustes de preços refletem o aumento dos custos. E o relatório do Bank of America cita também a elevação dos preços das cervejas premium.
No mercado de joias e acessórios, a Life Vivara, voltada para a classe média, disse a analistas que reajustes têm sido bem recebidos pelo consumidor, sem efeito negativo no volume. Também temos aqui o próximo destaque dizendo que dívida em relação ao PIB pode bater 100%. A dívida pública com proporção do PIB corre risco significativo de ultrapassar os 100% nos próximos 10 anos, se um pacote de reformas fiscais não for suficientemente duro. E hoje, esta relação está em 76,1%. E em um cenário sem mudança de rota, a probabilidade de a proporção da dívida PIB superar 100% nos próximos 10 anos é de 53%. Isso de acordo com o estudo da MCM for Intelligence. Já em um contexto de reformas diluídas, a chance de elevação da dívida PIB ser maior que 100% na próxima década alcança 25%. E a de superar o patamar em qualquer momento nesse período chega a 32%. E essa simulação nesse período leva em consideração que o governo produza, a partir de 2027, um superávit médio de 1,5% do PIB. Também temos aqui o nosso próximo destaque dizendo que a exportação do Brasil aos Estados Unidos tem peso na cesta do consumidor. E apesar de não ter importância estratégica como a China e suas terras raras ou o Canadá, com a sua energia, o Brasil exporta produtos que têm peso relevante nos preços americanos, principalmente em alimentos. Do ponto de vista econômico, o impacto do tarifaço anunciado para o Brasil na inflação americana poderia influenciar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas negociações. E essa avaliação é da coordenadora do Boletim Macro do FGV-IBRE, Silvia Matos. E ela também diz o seguinte na entrevista sobre esse assunto. O tarifaço prejudica muitas multinacionais americanas e o Brasil é fornecedor importante de itens que estão nas cestas de consumo do americano, sobretudo alimentos como café, suco de laranja e carnes. Matos pondera que alguns produtos têm substituição mais simples por parte dos americanos, o que significa que alguns setores e empresas do Brasil sofrerão impactos maiores e outros não são fáceis de substituir no momento, caso de vários alimentos brasileiros. Na política nacional, Planalto manterá a distância de ação contra Bolsonaro. Diante da perspectiva de que mais informações contra o ex-presidente Bolsonaro, seus familiares e aliados podem surgir da operação deflagrada na sexta-feira, a orientação no governo Lula é manter distanciamento dos fatos e de se ater à independência entre poderes e a autonomia do judiciário. E o presidente Lula deve focar a soberania nacional e insistir no diálogo técnico e diplomáticos nas negociações com os Estados Unidos quanto ao tarifaço. E a percepção de auxiliares é de que o vice-presidente Geraldo Alckmin, no papel de negociador, contribui para despolitizar o processo, enquanto Lula deve subir o tom na defesa das instituições e da economia nacional. O que eventualmente for encontrado na operação, segundo ministros do Supremo Tribunal Federal, disseram, em reserva, deve ser usado no inquérito para apurar a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, não no da trama golpista. Também temos aqui um destaque sobre leilão na Faria Lima, disputa de corporativos com residenciais. Aqui diz que a Prefeitura de São Paulo pode arrecadar 4 bilhões de reais com oferta de certificados de potencial adicional de construção para a operação urbana consorciada Faria Lima, prevista para ocorrer no mês que vem.
E por meio do leilão desses certificados, serão distribuídos os últimos 250 mil metros quadrados de potencial construtivo adicional na região da operação, que abrange toda a extensão da Avenida Faria Lima e algumas quadras também no seu entorno. E de acordo com os especialistas, os empreendimentos corporativos vão disputar com o segmento residencial. A região da Faria Lima é a mais cara da cidade para escritórios, com aluguéis pedidos que ultrapassam R$ 300 por metros quadrados. E os compradores potenciais seriam os que já possuem projetos na área. A JHSF, que vai construir um shopping na região, por exemplo, afirma que tem um projeto em fase de desenvolvimento para uma torre multiuso aclopada, caso adquira CEPAX num leilão. E Gillian Tett escreve aqui o seguinte texto para o Valor Econômico. Ameaças ao Fed vão além da demissão de Jerome Powell. E sobre geopolítica, o diretor da Academia Chinesa de Ciências Sociais, Zhang Yi, que está em destaque nesta imagem, disse ao repórter Rafael Vasquez que a guerra comercial com os Estados Unidos não freará a modernização do mercado de trabalho chinês. Na política nacional, o governo tenta evitar jabutis em medidas provisórias do setor elétrico. O ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia, disse em entrevista ao Valor Econômico que o governo usará os instrumentos à disposição, inclusive a judicialização, para evitar que jabutis vetados no projeto de eólicas offshore que impactam a conta de luz retornem às medidas provisórias editadas com novas regras para o setor elétrico. E afirmou também que avalia o retorno do horário de verão neste ano e que busca solução para o aumento dos cortes de geração. E estão no horizonte da pasta ainda leilões de gás e excedente do pré-sal, que podem gerar até 34 bilhões de reais ao Tesouro. E por fim, no Valor Econômico, temos aqui um destaque para as férias. O Léo, o filho de 5 anos de Douglas Galotti, pai solo, que trabalha na Netshoes, aproveita a colônia de férias instalada na empresa em julho para os filhos dos funcionários. Em entrevista, ele disse que posso focar no meu trabalho sabendo que o meu filho está seguro e bem cuidado no mesmo ambiente em que eu estou, disse Douglas em entrevista ao Valor. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Gostaria de lembrá-los que logo mais às 10 horas estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Olá,
Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Vamos dar início agora aos nossos destaques do dia pelo site do jornal O Globo. Logo no alto do site temos aqui uma matéria especial que vai falar sobre o mapa do crime. Ferramenta do próprio jornal o Globo aponta se o bairro em que você vive no Rio de Janeiro é seguro. E esse levantamento reúne informações sobre 4 crimes diferentes: roubo de celular, a transeunte, de veículo e em coletivo. E de acordo ainda com esse mapa do crime, nós temos aqui também em destaque os bairros mais perigosos do Rio. Centro, Grande Tijuca e Flamengo estão na lista de onde os roubos mais aumentaram. E veja também qual lugar do Rio onde mais se rouba celular, de acordo com a ferramenta Mapa do Crime do próprio jornal. Agora, neste carrossel de imagens, temos um destaque para Um Século de Histórias. O livro mostra como o Globo cobriu a evolução de diferentes setores do país ao longo de 100 anos. Também temos sobre um destaque, uma homenagem, na verdade, ao luto na música. Preta Gil recebeu visita de amigos nos últimos dias de vida em Nova York, nos Estados Unidos. Também temos um destaque para esportes. Clássico entre Flamengo e Fluminense será lembrado como o Fla-Flu de Pedro. Agora, falando sobre política internacional, baixar a cabeça para Trump é a pior estratégia. Isso quem disse foi o embaixador chileno Jorge Einer, ao jornal Globo. Professor da Universidade de Boston, ex-ministro chileno, que foi o representante do país na China, na Índia e na África do Sul, elogia negociação brasileira com os Estados Unidos. E ele é cientista político e também ex-ministro e embaixador. E em meio à crise com Donald Trump, Lula assina manifesto com presidentes da América Latina e da Espanha contra discursos autoritários. Na véspera da cúpula Democracia Sempre, que vai acontecer no Chile, o mandatário brasileiro se uniu a outros líderes em defesa de instituições democráticas e contra o avanço da extrema-direita. E na editoria de educação, confira a lista das escolas bilíngues do Rio de Janeiro. E a ferramenta apresenta informações como mensalidade, localização e desempenho no exame de mais de 350 colégios nas cidades do Rio e São Paulo. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto na editoria de política: o lado positivo do tarifaço para Faria Lima. Alas do mercado avaliam que impacto das medidas de Donald Trump afastam Eduardo Bolsonaro da disputa de 2026. Aqui nesta matéria diz que setores importantes da Faria Lima têm visto, pelo menos, um efeito positivo no tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre o Brasil, a despeito dos potenciais impactos sobre a economia brasileira. E abre aspas, pelo menos o Eduardo Bolsonaro está fora da disputa de 2026, fecha aspas, disse a equipe da coluna, um personagem relevante do mercado financeiro, em uma avaliação repetida por gestores e banqueiros declaradamente favoráveis a uma candidatura de Tarcísio de Freitas, do Partido Republicano. E Lauro Jardim também escreve o seguinte texto: bolsonarismo de respiração presa à espera de novas sanções contra o Supremo Tribunal Federal. Quem não entendeu que é uma guerra é porque não sabe o que está acontecendo. Quem disse isso foi uma juíza sobre o mundo digital para os adolescentes, Vanessa Cavalieri, que
que recebe os crimes mais aterrorizantes da internet, fala sobre o perfil dos criminosos e das vítimas e garante que não há lugar mais perigoso do que um quarto e um computador. E o texto diz que ela vê as coisas mais escabrosas na internet promovidas por adolescentes. E diante disso, o que mais preocupa a juíza Vanessa Cavalieri, responsável por julgar todos os casos envolvendo menores infratores no Rio, é a ingenuidade das famílias. Ela, que é criadora do protocolo Eu Te Vejo, de prevenção à violência nas escolas, a juíza da maior vara da infância e adolescência do Brasil, roda o país tentando alertar as famílias sobre os riscos do mundo digital, os cuidados necessários e pressionando para que as responsabilidades sejam assumidas. Em entrevista, ela explica qual o perfil das vítimas e como são dominadas, quem são os criminosos e também garante que se você não deixa o seu filho sair sozinho na rua à noite, sem supervisão, não pode deixá-lo sozinho no quarto com o computador, sem monitoramento. E ainda no site, agora mais uma vez para a política internacional, alvo de Donald Trump, Brasil engrossa lista de países nos quais a imagem dos Estados Unidos derreteu após a ação do presidente americano. Assim como nos outros países, a intervenção de Trump prejudica a oposição brasileira, que se vê dividida sobre como reagir ao tarifaço. Também temos um texto de Miriam Leitão, dizendo que Haddad diz que não pode desconsiderar chegar a 1º de agosto sem respostas dos Estados Unidos. Quem é o único filho de Preta Gil, que acompanhou a mãe até os últimos dias? Essa sessão é falando sobre uma homenagem à cantora. Também temos sobre o luto na música. O último post, uma publicação de Preta Gil nas redes sociais, mostrou o domingo de gaiatice com os amigos. E sobre este assunto, na editoria de saúde, veja os principais sintomas do câncer de intestino que acometeu a cantora. A artista faleceu ontem, domingo, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra a doença. E ainda, na editoria internacional, temos aqui o seguinte destaque: Trump, Musk e Clinton. O que se sabe sobre os arquivos Epstein, que é um prato cheio para teorias da conspiração. Jeffrey Epstein pagava adolescentes por atos sexuais e usava a ex-namorada para gerenciar as vítimas. E essa investigação levou à acusação em 2006 e ele se declarou culpado em 2008. E aqui diz que a afirmação de Elon Musk, no mês passado, de que Donald Trump foi citado nos arquivos do FBI sobre o Epstein, sinalizou uma rachadura pública e gritante no sistema de apoio do presidente. E essa rachadura se tornou um abismo nos últimos dias, depois que o governo repentinamente reverteu suas promessas de longa data de revelar detalhes até então desconhecidos da investigação sobre Epstein, que estava em uma sala de prisão em Manhattan, aguardando julgamento por acusações de tráfico sexual, quando cometeu um suicídio em 2019. E sobre este assunto, Trump teria organizado festa com jovens mulheres, onde Epstein era o único convidado. Isso de acordo com o The New York Times. O evento em Mar-a-Lago, na década de 1990, revelado por ex-organizador, reacende questionamentos sobre a relação do ex-presidente com um pedófilo bilionário. E aqui, por exemplo, podemos ver partes de Donald Trump em festas com Jeffrey Epstein.
E agora sobre saúde, xarope, vitamina C, cúrcuma. A Anvisa proíbe 5 produtos irregulares aqui no nosso país. Já na seção Vivi para Contar do Jornal Globo, lançar um livro será o meu grande presente de 90 anos. Diz a artesã que se alfabetizou aos 89. E ela disse que na infância eu até aprendi a escrever meu nome, mas depois esqueci. Nunca me conformei com isso. Aqui na imagem temos a Adélia Domingues, que é artesã de 90 anos de idade que irá lançar o seu próprio livro. Agora temos aqui mais um texto de Hélio Gaspari. Os empresários erraram o alvo. E na editoria do Rio de Janeiro, um segurança de bar em Búzios é morto após advertir homem que empinava moto na orla Bardot. O crime aconteceu na madrugada de domingo. E na área da política, em meio a desgastes por tarifaço e nova operação da Polícia Federal, Centrão recua e amplia isolamento de Bolsonaro. O bloco encontra espaço para embalar discussão sobre reconfiguração da direita, enquanto Tarcísio se movimenta e ganha fôlego como opção ao Planalto. E na área da cultura, temos aqui a sua última publicação, ela dizendo que era um domingo de gaiatice, que foi com seus amigos, como nós podemos ver aqui, Preta Gil em Nova York, no vídeo. E também Preta Gil recebeu visitas de amigos nos últimos dias de vida em Nova York. A Carolina Dickman, por exemplo, disse ter ficado os últimos 4 dias com ela. E após Trump, agora falando sobre política mais uma vez, após Trump revogar visto de ministros do Supremo Tribunal Federal, Lula se reúne com o chanceler e discute situação com os Estados Unidos. Em nota oficial, o presidente classificou a medida como inaceitável. Aqui na imagem, temos o presidente Lula e o Mauro Vieira. E o texto diz o seguinte: o presidente Lula se reuniu com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, no último sábado, após Donald Trump revogar o visto de entrada nos Estados Unidos de ministros do Supremo Tribunal Federal. E a conversa ocorreu entre o final da manhã e o início da tarde no Palácio da Alvorada. E Lula e o chanceler debateram a relação entre Brasil e Estados Unidos. E em nota oficial da Presidência da República, Lula classificou a medida adotada pelo governo norte-americano como inaceitável. O presidente brasileiro se solidarizou com os ministros da Corte, chamou a medida de arbitrária e completamente sem fundamento. E o presidente Lula também afirmou que nenhum tipo de intimidação ou ameaça irá comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado democrático de direito. E ainda, agora, na seção de mais notícias, o site do Jornal Globo nos traz aqui um assunto que é da economia brasileira, dizendo que a fila aumenta e INSS paga 1 milhão de benefícios com suspeita de irregularidade por mês. Atraso nos processos de verificação de pagamentos com o sinal amarelo impede a Previdência de economizar cerca de 15 bilhões de reais por ano. Já na editora internacional, pilotos desligaram o motor errado após colisão com aves. Aponta investigação sobre acidente aéreo que aconteceu na Coreia do Sul. Dados extraídos dos gravadores de voz da cabine, sistemas de computador da aeronave e o próprio interruptor físico do motor, recuperado dos destroços, embasam a conclusão da equipe técnica. E esse caso, lembrando que esse caso ele aconteceu no dia 29 de dezembro
de 2023 na Coreia do Sul. Também temos o próximo assunto, que é sobre a guerra que está acontecendo no Oriente Médio, dizendo que Israel lança ofensiva aérea e terrestre contra Deir al-Balá, no centro de Gaza, pela primeira vez desde o início da guerra. E essa área era o último centro humanitário relativamente preservado da guerra. A ONU alerta para risco de fome em massa e colapso total dos serviços. E aqui nesta imagem temos uma fotografia de homens seguem em um triciclo pela estrada no centro da faixa de Gaza, no dia 21 de julho de 2025, após ordens de evacuação do exército de Israel. Agora, sobre o Rio de Janeiro, sobre criminalidade em 2024, roubos de celulares em Copacabana diminuíram no último ano. E veja dados do mapa do crime, como já vimos anteriormente. Agora um destaque para a Zona Oeste. Praça Seca tem manhã de pânico com tiroteio, barricadas em chamas, um morto e 3 feridos, entre eles chefe do CV na região. E os policiais militares foram atacados por traficantes na comunidade da região. E aqui temos a foto de um policial militar próximo a uma das barricadas que foi incendiadas. Também temos um próximo destaque, não teve como se defender. Sobrinha de segurança morta em Búzios diz que vítima estava de costas no momento do ataque. Carlos Alberto Machado Ribeiro, que tinha 59 anos de idade, foi assassinado após Vitor Gonçalves Matos Viana ser advertido por fazer barulho com uma moto, e isso motivou o crime, o homicídio. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. Antigo Hospital Santa Cruz, em Niterói, no Rio, vai a leilão. Também temos aqui, agora no Ela, na seção Ela, a influenciadora digital Bianca Andrade compartilha jornada como empresária e fala sobre força das mulheres no empreendedorismo. Também temos aqui o seguinte assunto, dizendo que o frio inspira, piscina aquecida, alta gastronomia. E motéis oferecem experiências únicas para casais no inverno. Também temos o próximo destaque, dizendo que Edu Guedes fala sobre tumor no pâncreas e conversa difícil com a filha de 16 anos. E isso mexe com qualquer pai. Após sentir dores intensas e ser diagnosticado com câncer, o apresentador relatou um momento emocionante ao abordar a herança e futuro com a sua filha, Maria Eduarda. E ele relatou a conversa com a sua filha sobre a herança, após o seu diagnóstico. E Renata Vasconcelos fala sobre quebra de estereótipos na TV. Não existe mais um tipo. Nos 100 anos do Jornal Globo, a apresentadora do Jornal Nacional concedeu rara entrevista em que falou sobre inspirações, maturidade e também sobre carreira. E morte de Preta Gil repercute na imprensa internacional, ícone da diversidade marcada por irreverência e afeto. Veículos da imprensa estrangeira ressaltaram carreira da cantora e tratamento contra o câncer, além de vínculo com seu pai, o Gilberto Gil, e outras lendas brasileiras. E também temos que o galã, nos 1990, Jorge Pontual fala da nova carreira e da batalha da mulher contra o câncer. E ainda sobre a Preta Gil, aqui diz que a cantora se apaixonou por Otávio Miller, pai de seu único filho, quando ele estava no Vale Tudo. E em saúde e bem-estar, o Jornal Globo nos apresenta que tocar um instrumento ajuda a manter o cérebro afiado durante o envelhecimento, de acordo com o estudo. Pesquisadores mostraram que idosos com treinamento musical compreendem melhor as conversas.
E um novo estudo publicado na revista PLOS Biology apostou que tocar um instrumento por muitos anos pode ajudar adultos idosos a compreender melhor a conversa em locais barulhentos. E a habilidade, portanto, seria um meio de combater uma consequência comum do envelhecimento, o declínio das capacidades sensoriais e mentais. E o jornal também nos traz na área da saúde sobre o caso da Preta Gil. Os tratamentos de ponta para o câncer de intestino aos quais a cantora foi submetida. A artista faleceu ontem, no domingo, lá nos Estados Unidos, onde realizava tratamento experimental contra essa doença. Também temos um destaque falando sobre perigo. Homem que usava cordão morre após ser puxado para dentro de máquina de ressonância magnética nos Estados Unidos. E segundo a polícia local, ele entrou sem autorização na sala onde os exames são realizados. E a vítima de 61 anos usava uma grande corrente metálica no pescoço quando entrou na sala. E ele não tinha essa autorização para entrar nessa sala. E ele foi puxado para dentro da máquina, que o fez ter um episódio clínico. Em seguida, ele foi levado para o hospital, onde morreu. E a polícia do condado de Nassau informou em um comunicado à imprensa na sexta-feira que a investigação sobre o episódio continuava. E um porta-voz do departamento afirmou que não havia outras informações disponíveis. E é muito importante ressaltar que máquinas de ressonância magnética utilizam ímãs e correntes de radiofrequência para produzir imagens anatômicas detalhadas. E a força magnética de uma máquina de ressonância magnética é forte o suficiente para arremessar uma cadeira de rodas através de uma sala. Isso de acordo com o Instituto Nacional de Imagem Biomédica e Bioengenharia. E os pacientes são aconselhados a remover joias e piercings antes de entrar em uma máquina de ressonância magnética. E pessoas com alguns implantes médicos, particularmente aqueles que contêm ferro, não devem se submeter a exames de ressonância. Também temos um assunto na área da medicina dizendo que cientistas criam vacina universal contra o câncer. Imunizante de mRNA tem como objetivo provocar resposta ampla contra todos os tipos de tumores. Já na editoria de esportes, Flamengo versus Fluminense. Volta por cima de Pedro da emoção a clássico de poucas chances. O Fla-Flu chamou mais atenção pelas histórias individuais do que pela disputa em campo. Também temos um próximo destaque que Trump ameaça clubes e quer volta de nomes originários já rejeitados por racismo. O presidente pressiona o Washington Commanders e Cleveland Guardians a retomarem nomes originários abandonados por reforçarem estereótipos racistas. E a viúva filmou últimos momentos de primeiro homem a saltar da estratosfera antes do acidente. E o famoso atleta radical, Félix, não resistiu a uma queda de parapente na região de Marche, na Itália. E em negócios e finanças, é possível rastrear operações de câmbio suspeitas de informação privilegiada sobre tarifaço de Trump. Reportagem do Jornal Nacional levantou suspeitas de movimentações bilionárias de compra e venda de real em dólar. Agentes de mercado dizem que é possível rastrear, mas é difícil comprovar o crime. Também temos o próximo destaque dizendo que personagem da crise entre governo e Congresso, Alexandre Silveira, reduz atritos e mira 2026 para ficar no cargo.
Ministro de Minas e Energia enfrenta rusgas com o presidente do Senado, que defende sua saída da pasta. Indicações para agências devem diminuir essa tensão. Já na coluna Capital, em breve, no Kauai. Avatar de influenciador feito por IA vendendo produtos ao vivo. E no Valor Investe, quanto você precisa ter investido em dólar para não sofrer com a inflação? Estudo da FGV mostrou que parte significativa do consumo dos brasileiros está atrelada à moeda norte-americana. E na editoria internacional temos que desfiles, bandeiras e canções. A campanha para forçar as crianças ucranianas a amar a Rússia. Em cidades ocupadas pelos russos, os jovens são alvos de uma campanha que busca apagar a identidade nacional da Ucrânia. E nesta fotografia, a legenda nos informa que crianças brincam em frente a um prédio danificado durante o conflito entre Ucrânia e Rússia, em Mariupol. E o próximo destaque é dizendo que ataques russos deixam morto e uma escola incendiada em Kiev. Bombardeios deixaram ao menos 2 mortos e 15 feridos, enquanto aliados da OTAN discutem estratégia para pressionar Moscou a aceitar o cessar-fogo. E mais um caso de tragédia, 6 mortos e 47 feridos em cidade de ônibus na República, em um acidente de ônibus na República Dominicana. E o veículo transportava grupo em excursão e teve aí uma falha nos freios. Já em variedades, temos um caso aqui que aconteceu na Austrália. Bebeu água de poças, dormiu em cavernas e sofreu ataques de insetos. A alemã é resgatada após 12 dias perdida em deserto. E sobre o caso do desaparecimento de brasileira em Portugal, completou um mês. Proprietário pediu a casa onde Francisca Maria Santos, de 44, morava de aluguel. Irmão começou a vender seus móveis e objetos. E temos também na Flórida. Vídeo viral mostra policial que quebra a janela e agride motorista em abordagem violenta por faróis apagados nos Estados Unidos. A polícia da Flórida iniciou uma investigação interna sobre esse caso, como podemos ver aqui no vídeo disponibilizado pelo jornal O Globo, do momento da agressão, da abordagem violenta do policial. E sobre referência no esporte, que é o nosso próximo destaque, do uniforme escolar ao pódio olímpico. Atletas como Fábio Alvim, Júlia Penalber e Hugo Calderano começaram no intercolegial. E antes de darmos continuidade, desta vez no Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade agora no Correio Brasiliense, temos aqui um assunto que é para a agenda internacional, dizendo que no Chile, Lula participa de reunião sobre defesa da democracia. O presidente fará declaração conjunta com Gabriel Boric após encontro antes de retornar a Brasília no fim da tarde.
e também participam da conferência os presidentes da Colômbia, Espanha e Uruguai. E ao meio-dia, Lula e Boric vão conceder uma declaração conjunta à imprensa, destacando o alinhamento entre os dois países em temas como direitos humanos, sustentabilidade e integração regional. E ainda temos o caso do acidente aéreo. Avião militar cai em Universidade de Bangladesh e deixa mortos e centenas de feridos. A tragédia ocorreu durante voo de treinamento da Força Aérea, no centro de Dhaka, que é a capital do país. O avião havia acabado de decolar para um exercício de rotina, mas caiu poucos minutos depois por motivos que ainda estão sendo investigados. Infelizmente, a tragédia já registra pelo menos 16 mortos e mais de 100 feridos. Isso de acordo com as autoridades locais. Agora, temos o próximo assunto, que é para a operação da Polícia Federal aqui no Brasil. Esquema desvia 40 milhões de reais pela farmácia popular para o tráfico internacional. Rede criminosa operava farmácias de fachada em todo o Brasil, desviando verbas públicas e abastecendo o tráfico internacional de drogas com recursos do farmácia popular. E além de lavar dinheiro do tráfico e financiar a compra de cocaína da Bolívia e do Peru. E aqui diz que uma investigação da PF revelou um sofisticado esquema criminoso que usava farmácias de fachada para desviar recursos do programa Farmácia Popular. Além também, como vimos anteriormente, de lavar dinheiro do tráfico e financiar a compra de cocaína da Bolívia e do Peru. E essa operação foi detalhada no último domingo em reportagem do Fantástico da TV Globo. E de acordo com a Polícia Federal, criminosos operavam em diversas regiões do país, utilizando CPFs e endereços de pessoas comuns para simular compras de medicamentos subsidiados. Além disso, empresas eram abertas com CNPJs adquiridos por meio dos chamados laranjas, que são pessoas que emprestavam ou vendiam seus dados para a formalização dessas fraudes. E nesta matéria diz que as investigações começaram após a apreensão de 191 quilos de droga com um caminhoneiro em Lusiânia, lá em Goiás, que havia saído de Rondônia. Parte da carga foi entregue em Ribeirão Preto, em São Paulo, e o restante seria recebido por Cleiton Soares da Silva, dono de farmácias em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. E a Polícia Federal afirma que os estabelecimentos de Cleiton integravam esse esquema. Ele e o caminhoneiro foram presos em flagrante. E no celular do empresário foram encontrados documentos e mensagens que revelaram os bastidores da quadrilha. E o Correio Brasiliense também nos traz, na editoria de saúde, sobre o caso do câncer de intestino. Entenda a doença que acometeu Preta Gil e cresce entre os jovens. A artista morreu ontem, no domingo, aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde fazia o tratamento contra a doença. E, inclusive, o cirurgião coloproctologista Pedro Henrique Moraes, durante a entrevista ao programa CB Saúde, alertou que essa doença está se tornando muito frequente entre os jovens. E as razões são as mais diversas, inclusive o consumo de processados e ultraprocessados, além de hábitos de vida. E as jornalistas Carmen Souza e Cibele Negromonte, o médico na entrevista ressaltou que o câncer de intestino representa uma ameaça cada vez mais real. Segundo ele, um estudo da Sociedade Americana de Coloproctologia, com base em um estudo, verificou um aumento de mais de 300 no número de pacientes jovens com esse tipo de tumor nas últimas
2 décadas. E para Moraes, o consumo de processados, ultraprocessados e fast food, como batatinha, sanduíche e refrigerante, é um problema para a saúde. Ele lembrou que a gordura animal pode causar irritação no intestino e levar a uma mutação dos nitratos presentes em carnes embutidas, processadas e defumadas, e também de alguns corantes, como caramelo presente em refrigerantes, que podem levar a uma mutação cumulativa no intestino. E aqui também diz que o Ministério da Cultura lamenta a morte de Preta Gil em nota de pesar. E sobre a paixão pela música, relembre a carreira e sucesso de Preta Gil. Também temos uma entrevista em destaque. Brasil devia ser mais pragmático, diz Carlos Veloso, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Para o ex-presidente do Supremo, a crise desencadeada entre Brasil e Estados Unidos tem razões mais políticas e menos jurídicas. Ainda falando sobre a política, Eduardo ataca novamente e diz que o objetivo é tirar ministro da corte. Enquanto o ex-presidente passou o dia em silêncio, o filho fez uma transmissão nas redes desferindo palavras ameaçadoras. E no vídeo ele acusou Moraes de abuso de autoridade, atacou os investigadores que atuam no inquérito em que é citado e afirmou que o seu objetivo declarado é tirar o ministro da corte. Eduardo também ironizou a atuação da Justiça brasileira e fez provocações diretas aos agentes federais, elevando o tom do embate institucional às vésperas de uma possível renúncia. E o deputado insinuou possíveis retaliações pessoais a agentes envolvidos no inquérito e os chamou de cachorrinho da Polícia Federal. Ao ironizar o risco de novas falas suas serem incluídas nos autos, desafiou o ministro a investigar também aliados internacionais, como Donald Trump e o secretário Marco Rubio. Coloca toda a nossa quadrilha. E o mandato de Eduardo Bolsonaro, que é o deputado mais votado do país em 2018, está por um fio. A licença parlamentar acabou ontem e ele mesmo já admitiu que não pretende retornar ao Brasil. Ele diz que, por hora, eu não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender, disse o filho do ex-presidente Bolsonaro. Já na editoria internacional, na Inglaterra, artista ergue bandeira palestina ao final de ópera e gera uma tensão no palco. Também temos um seguinte destaque dizendo que o Rio de Janeiro decreta luta oficial de 3 dias pela morte de Preta Gil. A artista faleceu aos 50 anos, deixando um legado de alegria, representatividade e contribuição à cultura brasileira. Na área das eleições, sobre as eleições no Japão, o Trump japonês ganha força no país. Fragilizado, o partido governista perde espaço, lacuna que será ocupada pela extrema-direita, que faz discurso contra os imigrantes. E a comunidade brasileira, com mais de 200 mil pessoas, principalmente descendentes, deve ser atingida. E para a guerra comercial, que também é mais um destaque no Correio Brasiliense, temos aqui o assunto dizendo que o Brasil não vai sair da mesa de negociação, diz Fernando Haddad sobre o tarifaço. O ministro admitiu a possibilidade de que a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros entre em vigor em 1º de agosto, como anunciado por Trump, porém, garantiu que a equipe econômica trabalhe em um plano de contingência para todos os cenários. E sobre o caso do acidente, como nós vimos já anteriormente, um homem morre após ser puxado por máquina de ressonância magnética. Na fauna marinha, cientistas vão estudar sobre tubarão raro encontrado em Sergipe.
Também temos um alerta de baixa umidade. Temperatura deve atingir 30 graus Celsius no Distrito Federal e calor vai até quinta-feira. E Justiça manda remover vídeos de Michele Bolsonaro sobre prostituição. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considera conteúdo misógino e determina retiradas de publicações de influenciadores que acusam o ex-primeira-dama e ela, a Michele, virou alvo de boatos que ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Isso de acordo com a Justiça brasileira. E sobre poluição sonora, temos aqui um assunto, uma matéria em destaque no site, dizendo que a população sofre com barulho do trânsito nas ruas lá do Distrito Federal. E, à medida que Brasília cresce, o barulho se coloca como um problema cada vez mais presente. Apesar de estudos antigos indicarem impactos à saúde, há escassez de pesquisas governamentais recentes. E Virgínia sai escondida de pijama e vai à festa de Vini Júnior no Rio de Janeiro. A influenciadora usou disfarce e pegou um jatinho para não levantar suspeitas. E sobre o amor adotado. Conheça histórias de jovens que saíram de casas de acolhimento aos 18 anos de idade. De 2024 até maio deste ano, 36 adolescentes deixaram instituições de acolhimento no Distrito Federal por atingirem a maioridade. Para muitos deles, o desligamento, que deveria marcar o início da vida adulta com mais autonomia, representa na prática uma ruptura abrupta marcada por insegurança e solidão. E para o mercado financeiro também temos aqui um destaque no site, dizendo que o movimento atípico no dólar na mira do Banco Central, da AGU e do Supremo. O deputado aciona o Banco Central para investigar vendas suspeitas no câmbio antes de anúncio do tarifaço de Trump. E a AGU peticiona o Supremo Tribunal Federal para checar o uso de informações privilegiadas no caso. E em cidades, no podcast Pode Envelhecer, do Correio, manter-se ativo é essencial para evitar problemas vasculares. Isso quem disse foi o angiologista. E sobre comportamento, aos 105 anos, Corina Desirê esbanja vitalidade e emoção. E sobre Brasília, 65 anos, modernismo e revoltas, renasce o Brasil Central. Também temos mais um obituário, uma homenagem. Morre Nilvia Chiarato, de 86, mulher do procurador, também chamado Chiarato. E sobre esporte no Distrito Federal, Marotinha 2025. Inscrições estão abertas para a corrida infantil. E na seção Eixo Capital, o GDF pede ajuste orçamentário para nomear policiais. Para a Polícia Civil do Distrito Federal, a previsão é nomear 600 agentes, 50 delegados e 50 agentes de custódia. Já na Polícia Militar do Distrito Federal, a ideia é incorporar 1,2 mil soldados, 35 oficiais de saúde e 49 oficiais. Também temos um assunto sobre manutenção, dizendo que endereços de Sobradinho ficam sem luz temporariamente para manutenção. Na Editoria Brasil, uma morte que aconteceu em Interlagos, em São Paulo, segurança preso por suspeita de participação paga fiança e simplesmente é solto. Autuado em flagrante, o suspeito tinha 21 munições de calibre 38 em casa, isso de acordo com a própria polícia. E o homem era um dos seguranças que trabalhava no evento onde o empresário estava quando foi assassinado. E casado e pai de 2 filhos, o empresário Adalberto Amarilho Júnior foi morto no último dia 30 de maio no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. E depois de desaparecido, teve o corpo
encontrado num buraco de um canteiro de obras perto ao local do ocorrido. E o segurança, que foi preso, foi solto porque pagou a fiança. Agora sobre uma outra tragédia. Queda de arquibancada cancela show de Gian Giovanni, lá em São Paulo. Falando agora sobre o símbolo da esperança, Preta Gil lutou contra o câncer e virou sinônimo de amor à vida. Também sobre uma homenagem, morre o publicitário Roberto Duaidib. E bar distribui chopp para comemorar tornozeleira em Bolsonaro. O empresário de Belém, no Pará, reafirmou que, em caso de prisão do ex-presidente Bolsonaro, vai distribuir pelo menos 13 barris de bebida para a população. Na área da política, aqui diz que Lula define estratégias para enfrentar pressão de Trump. No comércio, o tarifaço do presidente norte-americano já afeta exportações. E ainda falando sobre essa guerra tarifária, Leite condena Lula e Bolsonaro. Ele diz que ninguém pensa no país. E o presidente Lula também lamentou a morte de Preta Gil. Ele disse que está profundamente triste. E o presidente descreveu a artista como uma pessoa extremamente querida e admirada e prestou solidariedade aos familiares. E ainda na política, Caiado, sobre relação Brasil e Estados Unidos. Sério agravamento na crise. O governador de Goiás criticou o governo federal por não esboçar uma reação. Diante desse cenário, afirmou que determinou a abertura de uma linha de crédito com taxas inferiores às do mercado. Também temos um assunto para a economia, sobre as contas públicas, dizendo que decisão sobre o IOF ajuda a cumprir meta fiscal, isso de acordo com os governistas. E para o mercado financeiro, o Banco Central é acionado para investigar o uso de dados sigilosos no câmbio. E ainda falando no Banco Central, o mercado reduz a estimativa para a inflação pela oitava semana. E o tarifaço de Trump, que também é mais um destaque, agora dizendo que o agronegócio fica no meio do furacão criado com a sobretaxa. E nos destaques internacionais, temos aqui o primeiro sobre defesa, porque a Suíça é o país com mais bunkers nucleares no mundo. Também temos uma tragédia, um acidente com barco de turistas mata mais de 30 pessoas no Vietnã. E para um caso de mistério, um homem de capuz aterroriza pessoas em Nova York, lá nos Estados Unidos. Também temos um conflito em Gaza, dizendo que tropas israelenses disparam contra civis em fila de comida em Gaza. E aqui diz que pelo menos 73 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. E multidão esperava caminhões com ajuda humanitária no norte do território. E aqui, nesta fotografia, a legenda diz que palestinos transportam feridos enquanto tentavam obter ajuda humanitária para o hospital de campanha da Cruz Vermelha, na área em Rafah, no sul da faixa de Gaza, em 20 de julho de 2025. E os soldados israelenses, como diz no texto desta matéria, abriram fogo contra uma multidão de civis que aguardava a chegada de ajuda humanitária na faixa de Gaza ontem, no domingo, de acordo com o Ministério da Saúde local. A pasta também informou que ao menos 73 palestinos morreram e cerca de 150 ficaram feridos durante o episódio, que ocorreu em diferentes pontos do território sitiado, especialmente no norte. Agora, falando sobre ciência e saúde, temos aqui o primeiro destaque, que é dizendo que contracepção segura, escolha, eficácia e desmistificação. Também temos um assunto para o bem-estar, dizendo que o estudo mostra o que é preciso para envelhecer bem
E na área de perspectivas, cérebro tem nova área-chave para o planejamento da fala, de acordo com estudo. Já no site de notícias do Folha de São Paulo, conselheiro do TCE de São Paulo atua como garoto propaganda de Instituto de André Mendonça. Maxwell Vieira também recebe políticos no instituto fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, padrinho de sua indicação. E aqui temos também que o MST lança campanha para cobrar diretamente Lula pela reforma agrária. E no podcast Café da Manhã, o podcast analisa movimentações na direita após tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. E no Folha Jus também traz aqui um destaque. Entendem 4 pontos os crimes citados no inquérito contra Eduardo Bolsonaro. A investigação foi aberta em maio, a pedido da PGR, com o intuito de verificar a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. No estado de São Paulo, temos um destaque sobre a balança comercial. Melhora da economia argentina ajuda o Brasil. Entenda como e o que esperar daqui em diante. Aqui nos informa que no primeiro semestre, as exportações para a Argentina cresceram 55,4% e somaram 9,120 bilhões de dólares, puxadas pelo setor automotivo. No site de notícias do Supremo Tribunal Federal, temos aqui a matéria de hoje dizendo que o Supremo Tribunal Federal ouve testemunhas dos núcleos 2 e 3 da tentativa de golpe de Estado. E a semana também inclui interrogatórios de réus do núcleo 4 na quinta-feira, dia 24 de julho. Já no portal de notícias da Agência Brasil, temos aqui o nosso grande destaque, que é para a homenagem. Preta Gil recebe homenagens após a morte. E a cerimônia de despedida será aqui no país. Na área da política, temos aqui que Lula está no Chile e participa de reunião sobre defesa da democracia. Também participam os presidentes do Chile, Colômbia, Espanha e Uruguai. Cidades de São Paulo podem enfrentar nível crítico de umidade do ar até terça-feira. E soldados israelenses assassinam palestinos que buscavam comida em Gaza. E pelo menos 67 pessoas foram mortas neste domingo. E neta de Dias Gomes fará homenagem ao avô na Flipelô, lá em Salvador. Também temos ainda no site da Agência Brasil o próximo destaque dizendo que Putin discutirá a paz na Ucrânia, mas não abre mão dos seus objetivos. E por último, na política nacional, Eduardo Bolsonaro diz que não vai renunciar ao mandato de deputado. A licença do parlamentar, que está atualmente nos Estados Unidos, terminou ontem, domingo, dia 20 de julho. E esses foram os principais destaques dos jornais, dos sites, na verdade, dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você pela sua audiência e, mais uma vez, faço aqui o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.